Boa tarde a todos. Quase boa noite já. Boa tarde ainda. Boa tarde a todos e a todas. Lembrei. É pouco falar da minha felicidade, eu diria até da minha emoção de fazer parte de uma mesa como essa, de um evento como esse. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Walter Severo, ao MEC, seja lá quem foi o responsável por isso dentro do MEC, por esse projeto de publicação, de tradução e publicação da História Geral da África, porque, além de um compromisso com o tema, eu acho que revela uma certa disposição de caráter, que não se encontra em toda esquina. Então, parabéns, Walter Severo. Queria agradecer também o convite do CEA, do CECAAF, para estar aqui hoje, ao lado dos meus mestres, das minhas referências bibliográficas, como diria hoje o Walter Severo pela manhã, e das pessoas que, enfim, aprendi a admirar, não apenas pela capacidade intelectual, mas como pessoas que são, pelo compromisso que têm com a causa negra, sobretudo. A minha fala aqui hoje vai ser sucinta. Eu não vou chatear vocês com delongas acadêmicas sobre o assunto. Ela se refere ao que eu chamo de perspectiva africana da história geral da África, enquanto uma prerrogativa histórica, historiográfica. Esse é o tema que me interessa aqui hoje. Isso, evidentemente, não é um tema que eu resolvi na última semana, mas algo que eu venho pesquisando nos últimos 3 anos por conta de uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo. Eu também sou um filho da USP, mas assino embaixo as palavras da professora Cida, que falou antes de mim também. Eu acho que há 3 grandes méritos da história geral da África. O primeiro deles, já foi falado aqui hoje, é a qualidade científica da obra como um todo. Eu acho que isso é indiscutível. Nós temos alguns dos maiores historiadores do século XX escrevendo na História Geral da África. Isso é algo que tem que ser destacado. Professores, historiadores, na qualidade de Jean Devis, Cheikh Anta Diop, Francina, Bethuel Ogot, Niane, Diane, Teófilo Obenga e muitos outros. São historiadores que são alguns dos maiores historiadores do século XX escrevendo numa mesma obra, concordando sobre assuntos tão diversos, num ambiente tão cheio de vaidade como é o ambiente acadêmico. Talvez seja algo que dificilmente se realizará novamente. Essa qualidade científica da obra, além de tudo, é marcada por um processo de leituras e releituras que durou 3 décadas, de cada artigo que foi lá publicado. Não é pouco, é muito trabalho envolvido. O segundo grande mérito da História Geral da África, do meu ponto de vista, é que, com esta obra, a Unesco garantiu aos historiadores africanos que eles tivessem, para a posteridade, a opinião deles reconhecida internacionalmente sobre o que é a história do continente africano. O ponto de vista dos intelectuais africanos está garantido para todos aqueles que, depois da História Geral da África, trabalharam com a história da África. Isso não é pouco. Isso é um grande mérito da Unesco e dos organizadores da obra. O terceiro grande mérito, e é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, é construir isto que eu chamei de perspectiva africana como prerrogativa historiográfica. Isso que vários comentadores falaram aqui hoje como uma ruptura epistemológica. O meu trabalho e o meu interesse pela História Geral da África estava voltado na tentativa de, na leitura dos 8 volumes, que eu finalmente acabei. Obrigado, obrigado.
Quase acabei com o meu casamento também, mas acabei a História Geral da África. Valeu a pena. Na leitura desses 8 volumes, o que surge, se surge, né, algo como uma ruptura epistemológica, algo como uma proposta historiográfica diferente. E é isso que eu venho trazer para vocês. Resumidamente, eu chamaria, da perspectiva africana, na História Geral da África, a investigação que começa pela África e, sempre que possível, já volto a esse sempre que possível, dá ênfase aos fatores internos, em oposição aos externos, na explicação histórica do continente. Essa é a tendência que, do meu ponto de vista, é a tendência hegemônica na escrita da história, da obra História Geral da África. Não é a única, mas é a hegemônica. A tendência que a gente poderia definir como uma tendência internalista da história da África. Aquela que procura dar ênfase aos fatores internos ao próprio continente, em oposição aos fatores externos na explicação histórica da África. Desculpa repetir, isso é um tique de professor, né? Me parece que do Bourdieu e do Comitê Científico para a Redação da História Geral da África. Basta ir lá e dar o download e ler. É uma bela leitura, onde vocês vão ver Cheikh Anta Diop discutindo com Vancina, com Betsuelo Gott, sobre um tema específico de África. Um prazer para quem gosta do métier de historiador, né? Nesses 50 documentos, que eu não vou, obviamente, citar aqui, que seria enfadonho, né, mas espero um dia terminar essa tese que estou escrevendo, então, quem quiser pode ir lá na USP, pegar lá ano que vem, se Deus quiser, se der tudo certo, né, onde ela vai estar lá para a crítica roedora dos ratos, né, poderá ver que, do meu ponto de vista, essa perspectiva africana foi algo pelo qual os organizadores da História Geral da África lutaram ao longo de 3 décadas para consolidar como a posição hegemônica da História Geral da África. E isso não foi fácil. Foi uma luta dos organizadores principais e dos editores, ou da maioria deles, em prol desta prerrogativa. Eu não diria contra os autores, mas, digamos, apoiando os autores que buscassem escrever essa nova história da África diante de uma perspectiva mais africana, mais internalista. Certo? Na escrita da história, na obra, eu creio que posso definir, para ser sucinto, essa perspectiva africana do modo como já fiz, da posição internalista da história da África. Mas isso não diz tudo. Essa posição internalista não resolve todos os problemas, como vocês podem imaginar. Essa posição internalista é, em si, uma unidade na diversidade também. Porque não é porque um autor defende uma posição internalista que ele vai abordar essa posição internalista do mesmo modo que outro autor o fará. Um autor trabalha com economia, outro mais com política, outro mais com cultura. E isso cria uma diversidade de posições e de abordagens da perspectiva africana que é bastante clara ao longo dos 8 volumes. Um outro ponto importante é que a perspectiva africana ela é diferente do ponto de vista dos africanos sobre a sua própria história, portanto. Por que isso? Porque não são todos os autores africanos que vão ter uma posição internalista da história da África. E isso é evidente em alguns volumes da obra. Não é porque se é africano que vai se tomar essa posição, embora eu reconheça que a maioria dos autores africanos tem uma posição internalista sobre a história da África. Mas nós temos autores europeus e americanos também defendendo essa posição internalista. Um deles, muito importante,
para o conteúdo da História Geral da África, que é o Jean Vancina. Nós temos outros, o Christopher Erhardt, o Jean de Vries, temos outros também. Essa posição internalista ela se coloca, de um modo geral, contra uma visão externalista da história da África, por consequência. Essa visão externalista ela não é só uma questão de vontade do historiador. Porque quem define, no final das contas, o que o que se está fazendo é, de fato, uma história científica da África, é a ciência, independente de ser uma posição internalista ou externalista. Então, os professores que seguem a linha internalista, eles estão preocupados, acima de tudo, com a ciência, não com a ideologia. E os que defendem a posição externalista também estão justificados, segundo eles, pela ciência, e não pela ideologia. Para ir direto ao ponto, quais são os dois temas em que os externalistas ganham certo respaldo na escrita da história da África, na HGA? Eles estão, sobretudo, no volume 3º, no volume 6º, e um pouco no volume 8º, o último. Por que isso? Terceiro volume, a discussão sobre a expansão muçulmana. Nesse tema específico, os externalistas ganham espaço. Por quê? Porque há uma tendência de ver a história da África, sobretudo dos impérios sudaneses, como algo resultante da expansão dos árabes e dos muçulmanos. Então, no volume 3º, editado pelo Muhammad El-Fazi, é bastante evidente esta tendência geral de interpretação. No volume 6º, outro tema polêmico, tráfico escravista. Na discussão do tráfico escravista, os autores da posição internalista tendem a se render para o fato de que o tráfico escravista é um fator externo que condicionou, sim, a história da África. E, portanto, só se pode fazer uma posição internalista tendo isso em conta. Há, inclusive, uma crítica implícita e explícita bastante grande ao Philip Curtin, no livro de 1967 dele, e ao Paul Lovejoy, no livro de 82, porque, nestes livros, esses autores tendem a negar esta importância do fator externo, do tráfico, enquanto fator condicionador da história moderna na África. Hoje, nós podemos facilmente colocar junto a Philip Curtin, ao Paul Lovejoy, o livro bastante conhecido do John Thornton, da África e o Mundo Atlântico. Qual que é o problema dos historiadores africanos, de um modo geral, no 6º volume, sobre essa posição? Eles dizem o seguinte: a posição que defende que o tráfico escravista não é determinante é uma falsa maneira de descolonizar a história. Porque, a pretexto de fazer isso, o que ela faz, de fato, é desresponsabilizar os europeus e, consequentemente, responsabilizar os próprios africanos pelo tráfico escravista. Essa, digamos, é a crítica moral, ética, mas há também a crítica científica às posições de Curtin e Lovejoy na História Geral da África. Que eu não posso entrar aqui no pormenor, porque daí eu já vou me alongando sobre um tema específico. A gente pode até conversar depois sobre isso. O internalismo, por sua vez, ele tem uma posição determinante, hegemônica, sem dúvida, nos volumes 1, 2, 4, 5 e 7, do meu ponto de vista, da História Geral da África. Inclusive pelo trabalho dos editores. E esse trabalho tem que ser ressaltado. O volume 7º, ele trata do colonialismo na África. Como ter uma posição internalista da história da África, quando se está discutindo um tema como o colonialismo da África. Qual a saída do editor, do Adu Boerhaim? Ele vai falar das resistências africanas. Então, o volume
VII fala quase que exclusivamente desse ponto. E dessa maneira ele consegue, né, retrabalhar a perspectiva africana dentro da história da África. Ele não se dá o trabalho de discutir a administração colonial, para daí dizer quais foram as resistências africanas. Ele fala das resistências africanas. O mesmo ocorre no volume 6º, editado pelo Niani. Qual é a posição internalista, apesar do início do colonialismo já estar, né, na espreita, apesar, né, da dominação colonial já estar se colocando no século XIX, o que o Niani faz, o editor? Ele faz uma história da África em que, pelo contrário, ele demonstra como as sociedades africanas, no século XIX, estavam tirando a corda do pescoço, estavam conseguindo progredir, estavam conseguindo se desenvolver, né? Mas que houve uma ruptura desse processo de desenvolvimento com a implementação do colonialismo. É, inclusive, por esse desenvolvimento africano do século XIX que se explica o colonialismo europeu do final do século XIX. Então, vejam, a perspectiva africana não é uma perspectiva ideológica, isso é importante dizer. É uma perspectiva científica para a realização da história da África. Mas é uma perspectiva científica não ingênua, para dizer o mínimo. Que é uma perspectiva científica que reconhece a importância do trabalho epistemológico e do trabalho político para a realização da história da África. Para além do perspectivismo, o que a gente pode ter dentro da história, de uma história que se diz científica, né, é uma linha aproximada, mal ou bem aproximada, do positivismo, que se julga neutro, fora de qualquer perspectivismo. É contra essa história positivista, cínica ou ingênua, que me parece que os autores da História Geral da África constroem, de modo consciente, o perspectivismo crítico, perspectivismo científico da história da África por ela mesma, nos termos colocados pelos próprios autores, como vocês podem ver na apresentação do projeto. Então, a África por ela mesma. O que eu traduzi como a perspectiva africana para a história da África. É algo sobre o qual nós temos que conversar com mais calma posteriormente, talvez. Muito obrigado para vocês, nós já conversamos no debate.